o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Salmo 81 diz: cantai de júbilo a Deus, nossa força, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar os pandeiros, tocai a lira e a harpa melodiosa, fazei ressoar a trompa, na lua nova, na lua cheia, no dia de nossa festa, porque é uma lei para Israel, um preceito do Deus de Jacó, uma regra que ele impôs a José, quando saiu contra a terra do Egito. Ali ouvimos uma língua que não compreendíamos. Ele declara: tirei o fardo dos teus ombros e tuas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Quando clamaste na aflição, eu te libertei, eu te respondi, oculto no trovão, provei-te junto às águas de Meribá. Escuta, povo meu, quero admoestar-te, tomara que tu, Israel, me escutes, não haja no meio de ti Deus estranho, não adorarás qualquer entidade diferente de mim. Eu sou o Eterno, teu Deus, que te fiz subir da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te satisfarei. Contudo, meu povo preferiu não me dar ouvidos, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos prontamente, eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria a minha mão contra todos os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com mel retirado da rocha. Eu, pessoalmente, o satisfaria. Amém, meu irmão? Poder sentar. Cântico tremendo, profético. Um salmo da família de Asaf, como diz aqui. Essas revelações estão espalhadas por toda a Bíblia, como uma promessa outrora, não mais, uma promessa outrora feita a Israel, o então primeiro chamado povo de Deus. Agora as promessas para Israel são só desgraça. É Zacarias capítulo 14, que vai ser a destruição, quase o extermínio dos judeus, pior do que o que foi na Segunda Guerra Mundial, aquela besta chamada Hitler, com o que hoje se chama de Holocausto. O que os judeus passaram foi tão terrível que deu-se o nome de Holocausto. De tão terrível foi o que eles passaram. Mas qual o motivo? Quando alguém anda com Deus, tudo que sobrevém à vida desse alguém é aquilo que Deus determina. Nenhuma folha cai da árvore se Deus assim não permitir. Então, se Israel tivesse andado no caminho do Senhor, por mais males que lhe sobreviessem, cumprir-se-ia a palavra que diz: nada nos sobrevirá além daquilo que possamos suportar. Então, se eu suporto, agora o que Israel suportou, o que Israel passou, ele não pôde suportar. Não pôde suportar. Foi muito além porque Deus permitiu. Mas, enfim, nós sabemos, a promessa é para aqueles que nela creem. Crer numa promessa significa andar conforme os preceitos que envolvem essa promessa. Andar segundo a palavra de Deus. Israel chutou a palavra de Deus, a ponto de Deus se levantar através do profeta Oséias e dizer: o meu povo, Israel, está sendo destruído, porque lhe falta
Conhecimento, eu sempre digo, não era o conhecimento da química, física, matemática, biologia, idiomas, não, era conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento dos pergaminhos do Antigo Testamento que eles possuíam. Era só observar aquilo, e lá em Deuteronômio, o 5º livro, já está escrito no capítulo 28, eu te colocarei por cabeça e não por cauda, tu estarás por cima e não por baixo, emprestarás a todas as nações, mas de ninguém tu tomarás emprestado. Tu serás bendito no campo, bendito ao entrar, bendito ao sair, serás bendito na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua amassadeira, bendito serão os teus animais no campo, as tuas dispensas serão fartas, os teus celeiros transbordarão. Ora, esse Deus não é mentiroso, eu sei disso, eu o conheço pessoalmente. Mas Israel não desfrutou disso, Israel não deleitou-se nisso, mas vem o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e diz: vós sois a geração eleita, vós sois o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, separados para o louvor da sua glória, para anunciar as virtudes do século vindouro. O apóstolo Pedro diz isso, e muita gente diz, ele falou para os judeus, vírgula, ele era líder da igreja, ele falou para a igreja, vocês são a geração eleita, para declarar as virtudes do século vindouro. Por acaso Israel estava sendo chamado para declarar as virtudes do século vindouro? Ou era a igreja que iria perdurar até o fim, como estamos aqui já no fim, porque Jesus volta até 2070 agora? Já teve gente que disse assim, eu não suporto ouvir esse pastor, quando ele fala que Jesus volta em 2070. Eu peguei um camarada e disse assim para ele, vem cá, amigo. Ele falou, não, mas não está escrito na Bíblia. Eu falei assim, vem cá, na Bíblia para você não está escrito nada, porque a Bíblia não é para quem lê, é para quem examina. Eu falei assim, enquanto você estava jogando teu futebol, enquanto você estava indo para a praia, enquanto você estava saindo com as tuas amantes, eu estava sepultando toda a minha juventude em cima de um livro chamado Bíblia. Quem você acha que vai ter o conhecimento daquele livro, eu ou você? Enquanto tu saía com as tuas prostitutas, eu era escarnecido pelos meus colegas, porque nunca conheci um quarto de motel. E você acha que Deus vai se revelar a quem? A você ou a mim? Agora, Jesus Cristo volta até em 2070, neste século 21, dizia eu para ele. Agora, contudo, eu ainda afirmava, se você quer me criticar, então pelo menos me diga qual a sua previsão da volta de Cristo. Não tem nenhuma previsão. Então você me dá licença, pelo menos eu estou vivendo a minha fé. Você não está vivendo nada. Você é um inútil. Não, Jesus não vai voltar até 2070. Tá, qual a sua visão do reino de Deus? O que você tem estudado da palavra, das profecias? Quando você diz que ele vai voltar? Ninguém pode fazer previsão. Ninguém pode? E as profecias dos homens de Deus? Dos livros do Antigo Testamento? E o próprio Isaac Newton, nós temos o livro aí de Isaac Newton, onde Isaac Newton se baseia nas profecias de Daniel, e ele diz que Jesus Cristo voltará em 2060. Isaac Newton, o físico. Você já ouviu falar? Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, movimento uniformemente variado. Já ouviu falar? Nessas esferas da física. Todo mundo já estudou, né? Princípio de ação, princípio de reação. Todo mundo já estudou as fórmulas de Isaac Newton. Esse mesmo Newton que os nossos filhos têm um colégio de matemática, de física, lá no colégio escrito um monte de fórmula do camarada, Esse mesmo Newton, ele tem um livro. E esse livro dele diz que Jesus Cristo voltará em 2060. Como um bom físico e matemático, o livro é repleto de números. É até um saco ler o livro. Mas ele conclui e diz: o reino do Messias será implantado em 2060. Eu acho que não é 2060.
Pelo menos não era. Mas do jeito que nós estamos trabalhando, irmão, vai acabar sendo em 2050. Está arriscado o arrebatamento ser antecipado, porque nós não estamos deixando nada para ninguém fazer, amém? Inclusive Deus mostrou, isso foi muito glorioso, Deus mostrou espadas e adagas sendo desenterradas e trazidas para nós, missões que precisam ser cumpridas. E assembleanos, batistas, metodistas, wesleyanos, essa turma toda aí, os envolvidos com a política, com a maçonaria, eles tinham recebido essa espada, é por isso que ela estava enterrada, não estava envelhecida no céu, não. Quando aparece do jeito que aparece nas visões, enferrujada, enterrada, significa que já passou por mãos humanas. Então, passou, mas eles não cumpriram a missão. Nós pegamos, nós estamos cumprindo do nosso tempo, da nossa dispensação, da nossa geração, e ainda estamos achando tempo para cumprir o que eles deixaram para trás. Está lá a profecia. Jesus falou: eu vou trazer nesse lugar um povo forte, põe a igreja no alto do morro, porque eu tenho uma grande seleção, e vai começar pela dificuldade de chegar nesse lugar. Irmão, quanta gente chega aqui a primeira vez já pensando assim: eu não volto nunca mais. Mal sabe ele, né? Que se ele não passar por essa porta, não tem outra para ele passar. Esta aqui é a única igreja verdadeira sobre a terra. Que ousadia, né? Tem que ter muita ousadia. Eu estou dizendo que eu sou o único pastor no mundo inteiro. E eu estou dizendo que essa aqui é a única igreja sobre a terra. E se o que eu estou falando não é 100% verdade, eu quero desafiar agora, que quando for meia-noite, que eu estiver dormindo, eu quero que o diabo entre com todas as suas legiões dentro da minha casa e me despedace. Alguém tem mais coragem para fazer isso? Eu encontrei uma senhorinha da Testemunha de Jeová. Não, que brá. Eu falei assim: a senhora não tem Deus. Quem tem Deus sou eu. Não, mas eu tenho Deus. Eu falei: vem cá, a senhora tem Deus, não tem Deus? Tenho Deus. Então tá. Hoje à meia-noite, o diabo vai passar primeiro na minha casa. E se ele não puder fazer nada comigo, ele vai na sua, para ver o quanto a senhora tem Deus. Aceita o desafio? Não, eu não. Tem Deus. Só tem Deus em um lugar, e esse lugar se chama Geração Jesus Cristo. E quando eu falo Geração Jesus Cristo, eu não estou falando dessas quatro paredes, eu estou falando aonde um povo desse aqui caminha, lá está Deus. Essa é a realidade. E as pessoas ficam, né? Eu lancei um vídeo lá pelo Facebook, eu descobri que agora o Facebook dá ibope, eu lanço mesmo. Lancei um vídeo pelo Facebook, aí alguém disse assim: já está ele aí de novo, ó. O cara que se diz ser o único pastor. Nada melhor do que esperar o calendário passar, né, irmão? Nada melhor do que isso. Agora, por que as pessoas se sentem ofendidas quando você fala coisas a teu próprio respeito? Quando as pessoas falam qualquer coisa, aí, por exemplo, os artistas estão falando besteira. Aliás, que quer ouvir besteira é ver entrevista com artista. Eita, povo que deveria estudar antes de ser artista. Quer ouvir besteira é ver artista falar, irmão. Ô, mente vazia, o camarada só sabe ler script e executar script. Mente vazia é mente de artista, nunca vi igual, ô, coisa horrível. É nostálgico. Fazer o quê? Eles ganham dinheiro, não querem saber de mais nada, estão ganhando dinheiro deles, deixa rolar, né? Mas quando você vê esses camaradas na televisão, estão lá se exaltando, tal, deixa eles se exaltar. Se eu não quero ver, se eu não quero ouvir, simplesmente eu não vejo, eu não ouço, eu mudo de canal, eu acesso a Netflix, eu vou para o meu celular, eu faço qualquer coisa, eu não quero ver. Agora, o camarada está falando, seja lá o que quer que ele diga, é problema dele.
Não é assim que funciona? É, só que nós, quando falamos a nosso respeito, nós ofendemos o mundo inteiro. Uma coisa impressionante, porque nós escrevemos para todo lado, 2070 Jesus voltará, isso revoltou todo mundo. Ué, 2070 Jesus voltará, não acredito, não me interessa, eu toco a minha vida, amém, irmão? Mas não é assim, porque quando Jesus nos manda escrever alguma coisa, ele joga uma unção naquele negócio, que os olhos das pessoas batem e são atravessadas pela espada do Todo-Poderoso. Nunca vi uma frase tão pequena ofender todo um planeta. 2070, Jesus voltará. Nunca vi, ofendeu o mundo inteiro. Mas foi porque Jesus já tinha falado, lança essa frase, porque o mundo tem pavor da minha volta. É por isso que eles ficam apavorados. Eles têm pavor da volta de Jesus. Não, o Sérgio Cabral quer que Jesus volte, não quer? Não, o Temer. Não, o Silas Salafrário, ele quer que Jesus volte. Cara macumunado com a política até os dentes, mergulhado na lama da maçonaria até não ter mais fedor. Esse cara quer que Jesus volte para quê? Ele está vivendo muito bem, ele quer viver a vida inteira dele. Tem um carro de 300 mil reais, tem um apartamento que vale 10 milhões, tem uma renda, Silas Malafaia tem uma renda de 50 mil só pessoal, toda a empresa dele ultrapassa os milhões. Toda a empresa dele ultrapassa os milhões. Outro dia eu estava calculando lá, a empresa dele estava dando 300 milhões. Um cálculo que eu fiz, não sei em quantos meses. Porque a renda do que eles mesmos divulgam, vendemos tanto disso, vendemos tanto daquilo. Eu falei, então, calculei ali, ultrapassou milhões. Para que Jesus vai voltar? Para essa gente. Mas Jesus falou, sabe o que, irmão? Quando João Batista foi lá, mandou seus discípulos, pergunta lá a esse Jesus se é ele mesmo que nós deveríamos aguardar ou tem que vir outro. Quando os discípulos de João chegaram, Jesus falou assim, olha, vai lá e diz para João, os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. O pobre quer que Jesus volte. O pobre quer, porque o pobre não aguenta mais 8, 12 horas de trabalho escravizado debaixo dos pés desse maçom maldito, desses presidentes canalhas da nação brasileira e do mundo. O pobre quer que Jesus volte. O pobre que é injustiçado, tem a sua causa negada porque não tem dinheiro para pagar advogado. O pobre quer que o Rei dos Reis volte. Porque diz a Bíblia que quando ele voltar, ele virá com seu cetro de justiça, cetro de ferro. Ferro não dobra. Ferro não se remodela a ninguém. Ferro é reto. Pobre quer que Jesus volte. Você quer que Jesus volte, meu irmão? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos ser rápido. Jesus, o que tem para fazer isso? Está executado. Jesus, isso está executado. Quando Jesus olhar, não tem mais nada para fazer. Lá vem ele. Vem rachando sobre o Monte das Oliveiras, como diz a profecia. E nós diremos, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas para que um rico? Para que o rico? Para que o juiz, o presidente do Supremo, não sei das quantas, que está nadando em dinheiro, com coleção de carros importados, vivendo das tetas dos impostos, todo mundo trabalhando para sustentar o canalha. Para que Jesus vai voltar? Para que esse cara quer que Jesus volte? Que o mundo não se desespere, porque certamente ele voltará.
Olha o mundo no primeiro impacto. Hoje as pessoas nem sabem, quando elas colocam ali uma data, ó, Rio de Janeiro, dia 10 de junho de 2018. 2018 de quê? 2018 da era cristã, 2018 do nascimento de Cristo. O advento, a vinda de Jesus Cristo foi tão tremenda, tão impactante, que ele rachou a história no meio. Ele parou a contagem dos anos, dos tempos, e deu uma nova contagem. Mas não foi ele que fez isso. A vida dele, o testemunho dele foi tão impactante que toda a humanidade passou a fazer isso. Hoje, quando se querem grandes cálculos, dizem logo, antes de Cristo ou depois de Cristo, porque o marco de tudo é Cristo. Tem gente que estuda, eu acho impressionante isso, tem gente que estuda, o camarada estuda, se forma no primeiro grau, segundo grau, faculdade, não sei mais agora como é que chama esses negócios, colegial, que nomes estão dando para isso, está uma bagunça. O estudo brasileiro está uma bagunça igual as nossas tomadas. Você já viu como é que está a tomada no Brasil? Tinha um camarada criticando numa entrevista. No Brasil nós temos 5 tipos de tomada. Em todo o mundo é um tipo só. No Brasil é 5. Sabe por quê? Sabe por quê que no Brasil são 5 tipos de tomadas? Porque tem canalhas malditos enriquecendo de adaptadores. Eles lançam um tipo de tomada, tem que vir os adaptadores, eles já projetam os adaptadores, são adaptadores vendidos para 220 milhões de brasileiros. São os maçons que fazem isso, são os grandes empresários que fazem isso. Tem gente que está por aí vivendo, nem sabe que é escravo, nem vê a corrente no seu pescoço, nem vê que está sendo levado por uma coleira. E na ponta da coleira está escrita a bandeira da maçonaria. E está se iludindo. Liberdade e igualdade. Ah, mataram Marielle, que lutava pela justiça. Deixa entrar que eu quero ver se não vai ser mais uma Lula da vida. Cadê as faculdades para os pobres? Vê se facilitou alguém entrar para a faculdade. Vê se facilitou alguma coisa. Ah, o filho do pobre está podendo estudar, não está? Se filho de pobre pudesse estudar, o tráfico não cresceria 200% ao ano. Nós vivemos numa nação de canalhas. Dirigentes canalhas. Com um ex-governador condenado a mais de 100 anos. O cara dá um testemunho e diz assim, não, eu desviei tanto dinheiro que eu perdi o controle, eu não sei mais. Enquanto ele desviava dinheiro, você tentou ser atendido e sofreu na fila de um hospital, quase morreu. Quem de nós não conhece alguém que morreu na fila de um hospital? E anote bem para quem quiser ouvir, eu sou o único pastor no mundo, sou o único que tem o Espírito Santo, sou o único que tem a coragem que vem do céu. Os outros se calam, são covardes, são canalhas. Isto é geração Jesus Cristo. E eu estou muito preocupado com eles. Estou muito preocupado. Meu Jesus não veste farda. Meu Jesus não canta hino nacional. Aqui a bandeira é isso aqui, ó. Ó a bandeira aqui, ó. Essa é a bandeira que nós hasteamos aqui dentro, ó. Vem o Brasil aí, né? Ninguém aqui vai se vestir de verde e amarelo. Ninguém vai soltar fogos. Ninguém vai gritar gol. Porque ninguém aqui é nacionalista. Enquanto os palhaços, os escravos do sistema, os otários, estão pagando com a sua audiência aí na Globo, na Manchete, aonde quer que seja. Enquanto eles estão pagando do seu suor, do seu salário, lá no Maracanã, lá no Pacaembu, lá no Mineirão,
Os jogadores que estão aliançados com a maçonaria estão nadando em contratos bilionários, pago pelos otários pobres que não tem nem um sorvete caro para pagar para o seu filho. Quando o filho chega, papai, me paga um sorvete, ele chega lá, pago. É o menor, é o de R$1, é o de R$2, mas de R$5, R$6, o otário não pode pagar, mas vai lá no Maracanã sustentar salário desses canalhas. Os nossos hospitais estão cheios de equipamentos quebrados. Pergunta se o Neymar, que tem iate, é capaz de dar um dinheirinho para consertar um equipamento daquele, 5, 6 mil? Mas tem sempre um otário para pagar no Maracanã. Tem sempre um otário para pagar no Pacaembu. Depois esses otários dizem assim, esse pastor é maluco, fanático, fala demais. Pelo menos o meu dinheiro está no meu bolso, não está no bolso dos maçons, seu canalha. Eu posso falar demais, mas eu desafio alguém que tenha coragem de falar o que eu falo. Eu posso falar demais, mas eu desafio que alguém fique de pé, vivo, como eu estou há 30 anos falando as mesmas coisas. Se eu não tenho Deus, ninguém mais tem. Ouve, Israel. O Senhor vosso Deus é o único Senhor. O gadu da maçonaria é uma prostituta. O grande arquiteto do universo deve ser uma vagabunda. Deus verdadeiro é o nosso. O da Bíblia, esse aqui. Quando eu falo da Bíblia, dos conceitos da Bíblia, não é porque quem tem Bíblia, não é porque quem abre uma Bíblia. Agora, meus irmãos, vamos ler o Salmo. Não confundam o meu Jesus com uma prostituta católica. Por favor, não faça isso. Meu Jesus é vivo e verdadeiro. E a sua palavra diz que ele não é comparado a estátuas, a imagem de escultura. Meu Jesus não é invocado de dentre os mortos, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. E eu não sei como é que esse sistema é tão canalha, é tão covarde, que pregações desse tipo estão rolando com milhares de acessos e não aparece nenhum juiz canalha para assinar uma sentença para me prender. Tem medo de mim, esses canalhas têm medo de mim. Eu estou suplicando, eu estou quase pagando para eles, porque eu quero colocar pela segunda vez as algemas, e os canalhas não são capazes de dar uma assinatura no papel, estão com medo de mim. Aleluia. E olha que eu sou contra armas, hein? Mas a minha tem 66 calibres. De que eles têm medo? Com medo ou sem medo, com prisão ou sem prisão, o planeta vai rachar. Vai rachar. Tem irmãos presos na África, tem irmãos presos no Japão. O planeta vai rachar. Quando a algema fizer aliança com todo mundo, Jesus vai soprar e vai dizer: profetiza sobre o vale de ossos secos, e do vale de ossos secos vai nascer um grande exército. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Santo de Israel. Não existe outro Senhor, só existe um. O único Senhor que existe é o Senhor da geração Jesus Cristo. E para que eu não me confunda com assembleanos, porque eu não sirvo a nenhuma vagabunda, o meu Deus não se mistura com a lama podre da política e da maçonaria. O meu é santo. Você já não pode mais dizer: sirvo o Deus da Bíblia. Você tem que dizer: sirvo o Deus da Bíblia nos conceitos da geração Jesus Cristo. Porque senão daqui a pouco alguém te confunde, irmão.
cumprimente todo mundo, fale com todo mundo, mas se tocar no profundo, tu diz assim, meu amigo, não leva mal. Só quero o teu bem. Mas o nosso Deus tem conceitos diferentes, portanto, o meu e o seu não é o mesmo. Teu povo vota? Vocês votam? Votamos, então para trás de mim, Satanás. Geração Jesus Cristo não vota em ninguém. Está lá escrito na porta, não votamos, não elegemos marginais. A repórter que esteve aí esses dias, essa semana, quando ela teve que bater na porta, ela foi obrigada a ler. O que está escrito lá? Não votamos, não elegemos marginais. Aguardo a segunda prisão. Aguardem minha volta. Eu já estou dizendo para eles, eu estou aguardando a segunda prisão e eles podem aguardar a minha volta. 1000 vezes pior. Porque o lugar de conhecer o quarto homem, irmão, é na fornalha. Lugar de ver que o anjo do Senhor fecha a boca dos leões é na cova. Lugar de derrotar Golias é no vale da sombra e da morte. Sepulta a tua vida para esse mundo, meu irmão. Faça como eu. 24 anos, 25 anos, 30 anos, cheio de vida e saúde, mas cheio de santidade, temor a Deus. Paga o preço, padece, chora, faz o que tu quiser. Sofre o quanto tu quiser sofrer. Bota a boca no pó, lamenta, chora lágrimas de sangue, mas seja santo como santo é o Senhor teu Deus. Muita gente, Deus me dá unção. Não, antes da unção tem que ter santidade. Eu tenho santidade. Não sou mais santo que ninguém. Eu sou santo nos padrões do meu Deus. Eu ando na palavra do meu Deus. Então, irmão, a promessa que foi feita para Israel, Pedro a repetiu. Quando ele repetiu, dizem os historiadores que ele estava repetindo para os judeus da dispersão, que foi a igreja perseguida e dispersa. Ocasionalmente, aquela igreja estava sendo composta da sua maioria de judeus, mas não eram judeus segundo o judaísmo, já eram judeus convertidos, judeus segundo o cristianismo. Então a promessa é nossa. Jesus é nosso, Deus é nosso, e como diz aqui, para nós concluirmos, no Salmo 81, cantai de júbilo a Deus nossa força, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar os pandeiros, tocai a lira, a harpa melodiosa, fazei ressoar a trompa na lua nova, na lua cheia, no dia da festa nossa, porque é uma lei para Israel, um preceito do Deus de Jacó, uma regra que ele impôs a José quando saiu contra a terra do Egito. Ali ouvimos uma língua que não compreendíamos. Ele declara: tirei o fardo dos teus ombros, e tuas mãos ficaram livres dos cestos das cargas. Quando clamaste na aflição, eu te libertei, eu te respondi, oculto no trovão, provei-te junto às águas de Meribá. Deus, para cumprir as promessas na tua vida, Ele também tem provas. Lembra da contenda das águas que aconteceu com Moisés? Então, irmão, quando tudo diz que não, quando tudo é contrário, é apenas uma prova de Deus para você sair mais forte e entender que só o Senhor é Deus. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. André. Amém. Pastor, assim que o Senhor começou a pregar, eu via o Senhor, mas eu vi o Senhor revestido pelo um fogo. E tinha hora que eu olhava para o Senhor sumia em meio às chamas desse fogo.
aqui, exatamente aqui, surgiu um machado, e esse machado veio girando no ar, e ele veio sem auxílio de mão, e a visão cessou. E logo após eu via muitas árvores, mas árvores muito grandes essas árvores, e o machado cortava, ia cortando diversas árvores, mas essas árvores eram de um tamanho absurdo, muito imensas essas árvores, e ali as árvores caíam sobre a terra, o machado a cortando, e ali a visão cessou. Amém. Alexandre. Aleluia, louvado seja o nosso Deus, que é santo, que é poderoso. Verdadeiramente, minha alma estremece diante do nosso Deus, que é santo. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu via a igreja, parecia que havia um reboliço. Eu vi todos os moradores desse bairro, todos, as suas faces eram como de cachorro. Parecia que estava acontecendo alguma coisa, que ao decorrer desse caminho da rua, todo mundo tinha a face de cachorro. E as faces de cachorro foi se aproximando até o centro da cidade. E as faces de cachorro se espalhou pelo Rio de Janeiro e se espalhou pelo Brasil afora. Então essa visão cessou. Logo depois, eu vi um anjo, e esse anjo estava do outro lado de uma ponte. E essa ponte era de madeira, e ela tinha os seus degraus intercalados. Eu vi uma pessoa atravessar essa ponte. E quando essa pessoa atravessou a ponte, o anjo veio enrolando a ponte e ficou do outro lado aguardando um comando. Então essa visão cessou. Eu tive uma visão com a nossa irmã Isabela, é Isabela, né? Eu vi você, irmã, receber uma chave. E essa chave foi entregue nas tuas mãos. E logo em seguida, abriu-se uma porta diante de você. E você adentrou por essas portas. Logo em seguida, já não havia mais porta. Havia você num local. Nesse local era de luz. E você estava ali dentro. E eu vi logo depois você passeando dentro deste local de luz. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi você como pó da terra. E eu vi um oleiro pegar você, te amassando mesmo, e amassando, até que você começou a ter forma, até que você começou a ser moldada. Então essa visão cessou. Amém. Irmão Marcos. Irmão, está aí? Amém. A paz, irmãos. Mestre, assim que o Senhor começou a oração, eu via o mar. Nesse mar, eu via 12 botos, golfinhos, só que eles eram grandes, e eles vinham saltando pela água, e eles batiam, quando eles subiam, batiam na água. Eu via que essas águas que saíam deles passavam pela praia e alcançavam as cidades, mas aquelas águas não batiam nas areias das praias. Depois eu via, mestre, 12 estrelas no céu. Então eu vi o sol. Esse sol lançou um laço de fogo sobre as 12 estrelas. E eu via que as 12 estrelas começavam a queimar. E quando elas iam queimando, o sol vinha puxando essas 12 estrelas para próximo dele. E ali essa visão cessava. Eu via
uma árvore muito grande, mestre, mas muito grande. Essa árvore, ela chegava até os céus, e nessa árvore tinham frutos bons e frutos podres. E eu vi uma mão arrancar os frutos podres e lançar de cima para a terra. Porém, os frutos bons permaneciam nessa árvore. Essa árvore era preta. Amém. Durante a palavra, quando o senhor falava do futebol em si, eu vi uma espada muito grande, mestre. E essa espada, ela dividia o Maracanã em 4 partes. Depois ela girava no meio do Maracanã e fazia um grande rombo no meio do gramado, mestre. Amém. Ainda durante a palavra, eu vi uma espada de diamante. Ela tinha, além dela ser de diamante, ela tinha várias pedras. E eu vi que essa espada encostou no ombro esquerdo do Senhor. E aquelas pedras começaram a passar para o corpo do Senhor, uma coisa tremenda. Depois, quando eu contemplei, o Senhor estava como um diamante, mestre. Amém. Durante o louvor do Júnior, eu tive uma visão contigo, irmã Isabel. Eu via, do chão da igreja, eu via se levantar raízes. Então Deus me fez contemplar os seus braços. E eu via que as suas veias, elas começavam também a se transformar em raízes. E eu vi que você estava em pé. Eu vi que as raízes que saíam do chão e as raízes que saíam dos seus braços, das suas veias, elas se juntavam, irmã. Elas se uniam e tornavam uma só, irmã. Louvado seja Deus. Até aqui, mestre. Eu tive uma visão, onde eu vi uma espada. Essa espada, ela ia cortando a terra. E onde ela passava, ela trazia um caos sobre a terra. Mas parecia que também ela renovava a terra. Porque apesar desse caos, ela tinha algo espiritual nela. E mesmo no caos, parecia que ela arrumava as coisas. Então eu vi essa espada percorrendo vários lugares da terra. E ela chegava diante de um livro. E esse livro estava escrito. E ela cortava esse livro assim no meio, e esse livro começava a sangrar. E esse livro tentou se fechar como se esse livro fosse vivo. Como se esse livro fosse um animal ou algo assim. Esse livro mesmo ferido, ele tentou se fechar e tentou se esconder. Mas ele pingava sangue. Esse livro pingava sangue. Assim diz o Senhor. Eu ferirei as nações. Eu ferirei as suas leis. Eu ferirei tudo aquilo que não está no registro dos meus anais, no registro da minha glória, no registro do meu poder. E todos saberão que aquilo que mais eles desprezaram foi aquilo que eu mais amei. Vocês, meu povo, minha gente, minha geração, meus eleitos, meus diamantes, minhas espadas, o povo de maior coragem que um mundo pôde ver. Carreguem em seus peitos os meus dizeres.
levem em suas bocas a minha espada, porque eu descerei sobre a terra de uma tal forma como nunca se viu. Eu serei o seu Deus e o seu Senhor, na medida que me honrarem cada vez mais e mais. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu tive uma visão de um anjo. Ele era muito grande, branco, assim, um resplandecente, assim, fora do comum. E esse anjo desceu com algo nas suas mãos. Era como se fosse duas coisas, mas era uma só. Eu não sei o que era, mas o que ele tinha na mão era isso. Era como se fosse duas tampas. Assim era. E essas duas tampas ficavam coladas, como se fosse uma sanfona fechada, só que era aberta assim. E eram duas, aleluia, eram duas tábuas. Eram duas tábuas. Duas tábuas em branco. Eram duas tábuas em brancos. E esse anjo entregou elas para o Senhor, mestre. Essas duas tábuas em branco. Assim diz o Senhor. Escreve a minha história. Escreve a minha história. Aleluia. Mais. Alô. Essa penúltima profecia que o irmão Rômulo entregou, eu via, mestre, 3 espadas serem colocadas aqui na frente. E essas 3 espadas, elas cortavam de uma maneira absurda. Eu via cair uma folha do céu, a folha bateu na espada. Quando ela encostou, a folha se abriu. Depois eu vi uma outra folha bater na outra espada e a folha também foi cortada. Depois ela bateu na terceira espada e também foi cortada. Depois eu vi essa espada, ela ser entregue, uma ao Afonso, outra ao Rômulo e a outra ao irmão Vasco. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Bendito Deus, eterno Pai, nós te damos graças por tuas grandes obras, pelos teus grandes feitos. Estamos de pé, por graça, misericórdia, porque até aqui é o Senhor quem nos tem ajudado. Capacita-nos, Senhor. Faz de nós o que nós queremos ser, os teus únicos, os teus últimos. Guerreiros! Amém. Vamos em nome de Jesus.